Olá, bem-vinda, bem-vindo a esses 12 dias onde nós vamos refletir sobre esse livro tão importante do Chris Vallotton, que tem o tema Saindo de uma Vida de Escassez para a Verdadeira Abundância do Reino, Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Para quem não conhece, o Chris Vallotton é um professor e pastor da Igreja Bethel Church, fica lá em Redding, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um homem que tem muita unção para falar de alguns temas, e esse é um tema onde ele tem muita autoridade. Por que estudar isso? Por que pensar hoje, na nossa realidade como igreja, nesse tema riqueza, pobreza, prosperidade? Porque nós cremos que Deus está trazendo, não só para a nossa igreja, mas para as igrejas da face da terra, um tempo onde Ele vai nos conferir riquezas, para nos preparar para os dias à frente. Os dias de avivamento que vão varrer as nações da terra. Nós teremos que ter esses lugares, esses galpões para receber a grande colheita, a maior colheita de almas de toda a história da humanidade. E não é só isso, Deus está interessado no seu bem-estar, Deus está interessado que você conheça o coração dele por você, um coração que deseja planos de paz e não de mal, que se alegra com a sua prosperidade, que se alegra com as suas conquistas. Então, nós vamos refletir sobre um capítulo por dia nesses próximos 12 dias, e eu quero que você venha comigo, não desanime e jamais pense que nós estamos tratando aqui de uma abordagem da teologia da prosperidade. Longe disso. Nós entendemos que Cristo é o centro da igreja e não o lucro, o dinheiro, as conquistas materiais. Infelizmente, a gente viveu na igreja protestante, na igreja evangélica, décadas onde todo esse conceito de prosperidade foi invertido e as pessoas passaram a tratar o próprio Deus como se fosse um banqueiro, um bicheiro onde elas colocavam as suas apostas, as suas ofertas, mas nós nos levantamos contra esse tipo de pensamento, de mentalidade, e nós declaramos que Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o nosso Senhor. E como consequência disso, nós temos uma herança em Cristo Jesus. Nós não cremos numa teologia de prosperidade, onde os valores do reino são invertidos, mas também nós não cremos numa teologia da pobreza, que coloca o pobre no centro e que entende que o pobre tem maior valor que o próprio Cristo. Então, vamos entender um pouquinho o que o autor diz sobre esse livro. A gente começa já trazendo da introdução alguns aspectos importantes que ele aborda. Primeiro que ele começa contando a história dele, né? O Chris Vallotton, ele perdeu o pai quando ele tinha 3 anos de idade. A mãe ficou com ele e com o irmão, pequenos e sem recursos nem para comida, vocês podem imaginar, isso na década de 1950. E ela precisou da ajuda do governo para conseguir cuidar dos filhos. E ele se recorda que aquele ambiente onde outras famílias estavam na mesma condição que ele, buscando a assistência social do governo, ele se recorda que esse ambiente era carregado de uma revolta. Ele diz que as pessoas ali, elas tinham em comum com ele, com a mãe, uma indignação com o governo, culpavam o governo por aquela situação. Também eles criticavam muito grandes negócios, criticavam pessoas ricas. Então, ele diz que aquela cultura de certa forma, se frustrar com os ricos, com os bem-sucedidos, com os empresários e até mesmo com o governo, ele acabou levando pela sua vida. Quando ele tinha 18 anos, ele se converte e, para surpresa dele, Chris Vallotton percebeu uma cultura onde a pobreza, ela recebia aspectos de espiritualidade, ou seja, quanto mais pobre eu sou, mais santo eu sou, mais amigo de Deus eu sou. Eu alcancei, por causa da minha situação financeira, o ponto mais alto do cristianismo. E eu e você, a gente precisa concordar com Chris Vallotton. Nós mesmos, aqui no Brasil, nós vivemos isso. Quantas vezes, se alguém tem dinheiro, é tido como alguém menos espiritual, alguém que buscou a Deus com menos intensidade, uma pessoa que não está disponível para buscar a presença do Senhor. Então a gente acha que a pessoa está tão ocupada com os negócios, com a empresa, com todo o dinheiro que ela tem que administrar, que ela não tem tempo para Deus, e portanto a gente acha que nós que somos
aqueles menos favorecidos somos os mais espirituais. Mas será que isso é verdade? E aí o Cris continua dizendo que isso não ficou só restrito ao nosso entendimento sobre quem é mais espiritual e quem não é mais espiritual. Isso também alcançou nosso entendimento sobre Jesus. Nós entendemos também, dentro da igreja, a gente encontra essa cultura de que Jesus, ele é pobre, que os seus discípulos são um bando de desabrigados, esses sem teto que ficam viajando de aldeia em aldeia, buscando um favor de alguém que possa se compadecer deles e oferecer um prato de comida depois de um dia tão exaustivo, quase que matando um leão por dia, vivendo diante de muita escassez. Será que foi isso? Será que essa é a realidade que os discípulos de Jesus viveram, que o próprio Jesus viveu? Então, o Cris, ele diz, olha, essa cultura que eu recebi lá na minha infância, né? Onde eu percebia isso também naquelas pessoas naquelas famílias que, assim como eu, precisavam da assistência social. Ele falou, eu vi depois na igreja e eu levei isso para minha família, para o meu casamento, para a educação dos meus filhos. E, inclusive, ele diz, dentro do ambiente da igreja, muitas vezes, se alguém prosperava, se a gente via alguém levantar voo na carreira, ser bem-sucedido, a gente já murmurava, sussurrava nos corredores que aquela pessoa estava em risco, né? Ou então que ela realmente tinha se perdido por causa da sua prosperidade. Então esse é um entendimento que o Cris tenta retratar nessa introdução. E o que ele quer nos confrontar, quantos de nós, assim como ele, entende que as riquezas, a prosperidade, ela nos expõe a um alto risco de abandonarmos a Deus. Quantos de nós acredita nessa mentira de que nós precisamos continuar pobres, vulneráveis financeiramente, para agradar o coração de Deus? Bom, o autor do livro continua, né, a sua explanação dizendo que, apesar dele prosperar muito nos negócios e naquela ocasião ele ter conquistado mais de 9 lojas, ele ainda tinha aquele grande medo, aquela grande apreensão em relação à prosperidade. Só que acontece uma mudança na vida do Cris. Ele é convidado para ser pastor da igreja Bethel Church, e aí ele diz que aquilo começou a mudar um pouco a maneira como ele percebia a prosperidade, a maneira como ele entendia tudo isso. Ele começou a receber muito dinheiro, muitas ofertas. Ele diz que ele começou mesmo a enriquecer. Só que ele ficava super preocupado que as pessoas pensassem que aquele dinheiro que ele estava recebendo era o dízimo que eles estavam depositando lá no altar, ou então ele ficava com muito medo e preocupado que as pessoas pensassem que ele estava avaliando elas, né, os seus discípulos ali, as pessoas, os membros da igreja, como se fossem fracassados por não possuir bens. Então, tudo isso mexia muito com o Cris Vallotton. E ele realmente ficava em crise de como ele ia administrar aquilo, como que ele podia entender o que significava a prosperidade da perspectiva do coração de Deus. E o Cris diz, eu não fiquei rico com o dinheiro da igreja. Na verdade, eu tinha negócios imobiliários, eu recebia pela venda dos meus livros, que eram minha autoria, pelos materiais de ensino, ofertas que eram pessoais, específicas para mim, conferências que eu participava. Mas como eu comecei falando, a gente viveu como igreja dias muito difíceis e até hoje ainda perdura isso, essa questão de denominações exaltarem a teologia da prosperidade, removerem Cristo do centro e colocar no centro do evangelho somente o lucro. Então hoje nós temos receio de tratar desse tema, nós temos medo de como abordar um tema que se tornou tão frágil para nós, né? O que acontece é que o Cris continua dizendo que a vida dele deu uma guinada financeira, ele começou a prosperar muito. Ele diz que se tornou até ridículo como ele ganhava dinheiro facilmente, dessas fontes que eu acabei de citar. E o mais inesperado aconteceu. Em 2016, um homem estranho que ele nunca tinha visto na vida foi levantado por Deus para pagar, para quitar todo o financiamento da casa do Cris, que naquela ocasião estava em $487 mil. Imagine vocês que susto
que o Cris levou diante de uma situação dessa. Então acontecia algo extraordinário. O Cris, ele se sentiu realmente agitado pelo Senhor para falar com a igreja sobre esse tema, para falar que Deus está interessado na nossa prosperidade, para derrubar a autoridade de Mamon sobre a igreja e estabelecer uma mentalidade de prosperidade. Mas essa mentalidade não é uma mentalidade humana, mas sim uma mentalidade do céu, baseada na sabedoria do reino. Então, finalizando aqui a introdução desse livro, o Cris, ele já começa definindo prosperidade, para que a gente possa começar a ter um entendimento do que ele está querendo dizer. Então ele diz: prosperidade é a aptidão, recursos, força, sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza ou ao vazio. Prosperidade é a luz na escuridão, cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na obscuridade, amor para os não amados e beleza entre cinzas e vencedores entre vítimas. Prosperidade é uma atitude de eu posso fazer, uma mentalidade de mais que o necessário e um sistema de crença de que nada é impossível. Prosperidade é generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e a profunda humildade. A prosperidade é sempre grata e nunca invejosa, ela não se vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Essa é a oração do Cris e nós vamos concordar com ele. Ele diz: minha oração é que você encontre nesse livro as chaves que irão desbloquear seu legado e liberar prosperidade para os filhos dos seus filhos. Espero que você seja tão transformado pela revelação aqui escrita que ela literalmente mude o curso da sua história. Que seja terra como é no céu. É assim que nós concordamos e oramos. Então vamos começar falando agora do capítulo 1. A primeira parte do livro ela tem o tema O verdadeiro significado de prosperidade no reino, e o capítulo 1 se chama O patrimônio de Jesus. O autor começa a contar para a gente uma experiência que ele teve. Em 2016, ele foi convidado para se encontrar com o Papa Francisco lá em Roma. Não só ele, mas outros pastores também. Aí vocês imaginam como deve ter sido, né, toda a agitação em torno desse evento, já que o Papa é a maior autoridade espiritual dentro da Igreja Católica. Ele detalha como ele foi escolhendo as roupas que ele iria levar na viagem. Depois de malas prontas, ele embarca 4 voos pela frente para chegar lá em Roma. No último voo, houve um atraso, então ele precisou ser remanejado para um outro voo. E nesse remanejamento, as malas do Cris foram extraviadas. Ele chega no hotel por volta da 00:30, preocupado como é que ele ia se apresentar diante do Papa, porque ele estava vestindo calça jeans e camiseta do Batman. E aí? E as roupas que ele tinha escolhido com tanto zelo, né? Gravata de seda, uma camisa super bacana, um terno legal. Só que o Cris usou essa experiência para explicar para a gente que, assim como ele não era de Roma, mas era residente de Redding, na Califórnia, as pessoas ali de Roma não sabiam nada sobre a vida dele. Podiam ver o jeans e a camiseta velha do Batman e pensar: poxa, esse cara é um sem-teto. Mas, na verdade, aquela real situação que ele se encontrava não representava a sua real condição financeira. Ele diz: eu tenho uma casa boa, eu tenho recursos, eu não sou um sem-teto. Mas as minhas roupas agora e as condições em que eu estou aqui em Roma, sem as malas, realmente me mostra diante das pessoas, me apresenta para as pessoas como alguém que não tem recursos. E ele usa essa experiência que ele teve para dizer que Jesus, ele nunca foi pobre. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, o seu reino de majestade, de riquezas no céu, para vir para a terra, se fazer pobre para que a gente pudesse ser rico. Mas Cristo nunca foi pobre. Então imagine vocês, não é porque ele saiu de Redding, foi para Roma e perdeu suas malas que isso fez dele menos rico do que ele era. Então ele diz que Jesus, da mesma maneira, não é porque saiu do céu e veio à terra em forma de homem que se tornou menos rico do que ele sempre foi. O Criador, o arquiteto do universo, o Senhor de toda a glória, aquele que tem todo o ouro e toda a prata debaixo do seu domínio e do seu poder. Então o Cris continua falando como nós
desenhamos dentro da igreja um Jesus tão pobre e um Jesus assim tão limitado de recursos. Agora, uma grande questão que nós precisamos pensar é se realmente Deus ele repudia a riqueza e tem a riqueza como um elemento tão ruim e mau que corrompe o homem. Como é que o céu é descrito com tanta glória e majestade? Por que que as ruas têm que ser de ouro? E por que que lá tem que ter 12 portas, que cada uma das portas é uma grande pérola? E todas as outras joias preciosas que são citadas, por quê? Se realmente a riqueza ela é tão ruim assim, e ela é tão ligada a Satanás e toda a obra perversa, por que que o reino de Deus, por que que o céu, ele é tão glorioso e ele reflete tanta riqueza? Agora imagine vocês se no livro de Apocalipse dissesse que João, na ilha de Patmos, teve uma visão do céu e começasse a descrever a visão do céu como córregos, cheio de lixo, cheirando mal, barracos sem nenhum tipo de saneamento básico, sem água encanada, pessoas em extrema pobreza e miséria, com seu semblante caído, com suas roupas imundas. Vocês podem imaginar isso? Vocês acham que a pobreza, ela de alguma maneira, ela pode ser linkada ao céu? Se a pobreza não pode ser linkada ao céu, por que que nós, como cristãos, nós sacramentamos a pobreza, como se ela nos tornasse mais espirituais do que aquele que tem dinheiro? Então, esse é um dos pontos que o autor ele traz realmente para a gente refletir. Até que ponto nós realmente fomos envolvidos numa ideia, num conceito sobre riqueza que de longe tem algo a ver com o que a Bíblia realmente traz. Então vamos pensar um pouquinho em quem era Jesus. Quais eram as atitudes de Jesus, com quem ele andava, o que acontecia quando ele chegava. Bom, a gente sabe que a mãe dele, quando viu que acabou o vinho, a primeira coisa que foi pedir para o filho fazer alguma coisa. Ela não falou aquilo à toa, ela deve ter visto aquilo acontecer diante dos olhos dela durante toda uma vida. E aí Jesus faz o milagre de transformar água em vinho. E aí todos da festa ficam admirados, porque aquele vinho era o melhor da noite, é o melhor que eles tinham tomado talvez em toda a sua vida. Quando a gente vê Jesus diante de uma multidão faminta, ele pega 5 pães e 2 peixes e ele transforma aquilo não só no suficiente para alimentar a multidão, mas para sobrar. Vocês percebem que toda vez que Jesus faz um milagre, é um milagre de abundância, é um milagre extravagante? Vocês lembram? Os discípulos tinham pescado a noite inteira, não tinham conseguido pegar nada. E aí, de repente, Jesus de manhãzinha orienta para que eles lancem a rede do outro lado. O que acontece? A Bíblia diz que era tanto peixe, que quase quebra, quase afunda o barco. Olha a extravagância de Jesus, olha a abundância de Jesus. De onde ele herdou essas referências? Como é que ele tinha esse entendimento de abundância? Justamente como o próprio Crisóstomo falou, porque ele é do céu. A casa dele é o céu. As referências dele são o céu. Ele é o arquiteto, junto com Deus e com o Espírito Santo, de toda a glória e majestade do universo. E no céu só existe abundância. E aí a gente pode pensar, mas Jesus só andava com os pobres, ele amava os pobres. Não, ele amava os ricos também. Vocês lembram dos melhores amigos de Jesus, um dos melhores amigos de Jesus, que era Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria? A Bíblia diz que Maria, quando recebeu Jesus em casa, pegou o seu perfume, que custava 1 ano de trabalho, e derramou nos pés de Jesus. Isso nos mostra, dá evidências de que aquela família era uma família muito bem abastada, uma família rica. E a Bíblia não traz nenhum texto onde Jesus critica Marta, Maria e Lázaro por possuir bens. Jesus não fica corrigindo eles e dizendo para eles, olha, se vocês não abrirem mão do dinheiro que vocês têm, vocês não vão herdar a salvação. Jesus não fala isso. Então nós temos que começar a perceber o texto bíblico com outros olhos. Não vendo Jesus como um homem miserável que vivia de esmolas, mas vendo ele como o Senhor do universo, aquele que era criador de riquezas, que trazia existência o que não existia.
Nós temos várias e várias situações em que Jesus realmente se revela a esse Deus. Vocês lembram quando Pedro foi abordado por um cobrador de impostos? Ele vai para Jesus e fala: e agora? Nós estamos sem um saco de dinheiro aí, Judas está em outra cidade, como a gente vai pagar? O que Jesus diz? Vai lá, pesca um peixe, tira o que você pegar na boca do peixe e paga o imposto por mim e por você. Não há restrições para Jesus. Ele nunca foi restringido e limitado por falta de recursos, por falta de provisão. Até mesmo para celebrar a última ceia, ele ordenou que os seus discípulos fossem, encontrassem um homem que já teria preparado um lugar adequado para que eles celebrassem a Páscoa, a última Páscoa. Então, o texto bíblico nos apresenta um Jesus que é muito próspero, um Jesus abundante, um Jesus que não é restringido por recursos nenhum, um Jesus que não tem preconceito com dinheiro, que não fica incomodado com o recurso das pessoas. Aliás, Lucas deixa bem claro que aqueles que seguiam Jesus, além dos seus discípulos e de algumas mulheres que foram libertas de demônio, fala que ali também seguiam mulheres que lhe prestavam assistência com seus bens, Lucas 8, de 1 a 3. Diz a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, Jesus também tinha amigos que eram ricos. A gente não pode pegar uma situação onde, por exemplo, ele confrontou alguém que amava o dinheiro mais do que tudo, como aquele jovem rico, onde Jesus orienta que ele venda todos os seus bens e o siga. A gente não pode pegar isso como uma referência para um modelo onde Jesus quer implantar um socialismo, onde Jesus se volta contra todo tipo de fonte de renda, de construção de riquezas. Não é isso. Nós temos evidências de que Jesus, inclusive, ele abordava essa questão de administrar bem, de multiplicar o patrimônio. Vocês lembram da parábola dos talentos, onde Jesus ele classifica aquele que dobrou os seus recursos como um homem fiel, como um homem sábio. E ele classifica aquele que pegou o único recurso que tinha sido conferido a ele para que ele administrasse, e aquele que enterrou na terra, Jesus coloca ele como um homem mau e negligente. Então Jesus, de nenhuma maneira, ele levanta um discurso de ódio contra as riquezas, contra a prosperidade. Quando o apóstolo Paulo aborda esse tema e ele escreve para Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro e não o dinheiro era a raiz de todo mal. Então ele deixa bem claro para Timóteo que quando as pessoas colocam no centro das suas vidas o dinheiro, norteando todos os seus passos, norteando todas as suas motivações, o seu engajamento, o seu trabalho, elas obviamente não estão adorando ao Deus vivo e sim ao dinheiro. E isso com certeza vai levá-las para uma vida de destruição. Mas aqui nós podemos entender, né, nessas pontuações que o Chris Walton está colocando, que nós temos desenhado e interpretado um Jesus da Bíblia muito distante do que ele é. Então, pare para pensar um pouquinho. Até que ponto você acreditou que o dinheiro poderia te deixar menos espiritual e que as riquezas poderiam corromper o teu coração? Até que ponto você acreditou que realmente a falta de recursos te tornaria muito mais santo e aceito diante de Deus? Leve em consideração e pense um pouquinho como é que você sempre leu o texto bíblico, como você percebia toda a estrutura que envolvia Jesus. Você lia já acreditando que ele vivia no meio de escassez, de vergonha, de humilhação, de falta? Ou será que de repente é importante que você leia o texto agora com os novos olhos e veja Jesus sendo descrito como alguém que era próspero e que trazia a prosperidade do céu para a terra? Então nós finalizamos esse primeiro capítulo. O Chris finaliza contando que 3 horas antes dele se encontrar com o Papa Francisco, as malas foram entregues no hotel e aí a história terminou muito bem. Então eu agora convido você para que a gente faça uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor esteja nos orientando nessa jornada e trazendo luz em lugares de confusão, luz em lugares, Deus, de ignorância, para que a gente não se relacione mais com a abundância e a prosperidade do Teu reino,
com aspereza, com resistência, com restrições, mas que em nome de Jesus a mentalidade de Cristo, a mentalidade do teu reino, venha sobre nós. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.